Sexo oral é pecado? Só uma dúvida. O que mais me chama atenção na sua pergunta não é nem a dúvida em si, são essas carinhas aí de tristeza. Sabe por quê? Isso me diz de uma pessoa que faz uma pergunta com um certo constrangimento, como se não pudesse perguntar sobre isso. E eu vejo que isso não acontece só com você, mas com a maioria das pessoas de dentro da igreja que tratam o sexo como um assunto velado, como se fosse algo que a igreja não pudesse falar. E olha, a Bíblia também trata de sexualidade. Foi algo criado pelo Senhor para poder satisfazer os prazeres dos casais casados, entendeu? Então precisamos falar sobre isso. Inclusive, nos cursos e formações que fazemos de terapia de casal, percebemos que hoje muitos casais têm se divorciado por questões de sexualidade mal resolvida no casamento. Isso me fez lembrar um convite que certa vez a esposa de um pastor me fez para que eu pudesse fazer uma palestra na igreja. E ela dizia que queria que eu fosse palestrar, mas não enquanto missionária, enquanto psicóloga, e que eu poderia escolher o tema que eu achasse que fosse mais relevante, afinal de contas era um evento somente para mulheres. E eu me lembro que eu sugeri o tema sexualidade no casamento, porque eu via que era uma questão que perpassava por vários casamentos. E quando eu coloquei a proposta, ela negou de imediato e falou: não, esse tema não. Esse tema ele é muito difícil, as irmãs da igreja não vão entender, o pessoal leva para um lado assim muito pesado, então acho melhor escolher outro tema. E aquilo me chamou bastante atenção, porque parece que quando o assunto é sexo, as pessoas ficam atemorizadas com ele. Mas vamos à sua pergunta. Afinal de contas, o sexo oral é pecado ou não? Existem duas escolas com pensamentos diferentes. Uma que acredita que sim, é pecado, que o sexo foi feito apenas para ter genitália com genitália, então esse seria aquilo que o Senhor concebe a um casal e é o que deveria ser feito. Enquanto existe outra escola que não vê dessa forma, que o sexo é algo que é sagrado, que o Senhor abençoa, desde que seja de consentimento de ambas as partes, não sendo uma prática sodomita, que é do sexo anal, tudo pode ser feito desde que haja o consentimento de ambas as partes. Mas aí o que eu quero falar para você aqui é o seguinte: na Bíblia não existe nenhum texto que seja claro e específico o suficiente para te dizer que seja um pecado a prática do sexo oral, diferente da prática do sexo anal. No texto de Romanos, capítulo 1, há ali uma ressalva do apóstolo Paulo, onde ele reprova essa conduta dos casais que fazem a prática sodomita, que é a prática do sexo anal. De acordo com ele, o Senhor recrimina, abomina esse tipo de prática entre os casais. Então, de acordo com a Bíblia, sobre sexo anal, há um texto específico, na verdade mais de um, porque em 1 Coríntios também fala sobre o assunto, falando a respeito da prática. E não só a Bíblia, tá? A ciência já comprovou também dos malefícios da prática do sexo anal para o corpo da pessoa. Eu tenho um vídeo lá no meu canal do YouTube falando exatamente sobre esse assunto. Porque no momento da prática do sexo anal recorrente, você prejudica ali o seu esfíncter. Essa área tem uma musculatura muito forte e à medida que você faz essa prática, você compromete essa área esfincteriana do seu corpo. Porque o músculo do esfíncter, ele foi feito para ele estar sempre contraído. Ele precisa estar nessa condição de estar contraído. Por quê? Para ele poder segurar o seu cocô, o pum que você solta para você não ficar fazendo as suas necessidades quando você sai na rua, entendeu? Isso aqui não é brincadeira, gente, é assunto sério. Então, à medida que você faz a prática do sexo anal, é como se você começasse a relaxar essa musculatura de forma que você compromete o funcionamento natural desse órgão. Então, olha como que a Bíblia ela é perfeita. Não existe simplesmente uma reprovação por um mero acaso. Existe um cuidado de Deus com cada detalhe. Agora, a respeito do sexo oral, já não tem essa ressalva. Inclusive, lá no texto de Cantares, nos leva a pensar, inclusive, quando Salomão vem a falar a respeito da troca de carícias com a sua amada, a Sulamita. Ele usa de metáforas, mas para um bom entendedor sabe que ele está falando exatamente do corpo da mulher, do seio da sua amada, da área genital. Ali, contextos que nos levam a pensar ao sexo oral. Existem pessoas que vão enfeitar esse texto, falar que não, está falando a respeito, né, da igreja, não. Se você tem um bom entendimento bíblico, você sabe que ali ele está falando a respeito da sexualidade de um casal. Ou seja, a prática do sexo ali, o sexo oral também sendo colocado dentro da palavra. Gente, sexo entre o casal, se o casal é casado, é uma prática sagrada, abençoada por Deus. Não tenhamos temor de falar sobre isso. É preciso falar sobre isso. É só fazer de forma consensual, porque a Bíblia também fala sobre isso. É preciso que ambos tenham consentimento do que vão fazer.
Entendendo até que a abstinência de sexo dentro de um casamento, isso sim é pecado. Lá em 1 Pedro fala exatamente sobre isso. Não se privem um ao outro, a não ser que seja por consentimento mútuo. Ou seja, às vezes você vai fazer um jejum aí, nesse jejum você resolve abrir mão da prática sexual, mas até para abrir mão dessa prática sexual durante o jejum, ambos, marido e mulher, precisam estar de acordo, porque se uma das partes não estiver de acordo, esse jejum não é válido. Por aí você vê o peso que tem a relação sexual dentro de um casamento. Então vamos falar mais sobre esse assunto, principalmente dentro das igrejas, porque os casais precisam estar mais cientes a respeito desse assunto.